Nós vamos começar uma nova série agora, durante essas próximas semanas, e nós vamos falar agora hoje sobre mobilidade, né? Eu estava meditando na palavra sobre o que nós poderíamos começar nessas 5 séries, né? E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração sobre nós adquirirmos características espirituais que são, apesar de usadas as mesmas palavras, na contramão daquilo que o mundo pensa sobre isso. Então, nós vamos começar falando de mobilidade, tá bom? Enquanto o pessoal aí conecta, são 7 horas e 30 minutinhos em ponto, a gente vai abrindo aí a palavra. Então, hoje, primeira aula do R12 Apostólico, falando sobre mobilidade. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 21, versículo 7. Atos 21, 7, tá bom? Bom, eu vou ler para você, para quem ainda não tem aí a Bíblia em mãos. Diz assim: Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptilomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e, vindo ter conosco, tomando um cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: O que fazeis, chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero repartir com você um sentimento muito forte que o Senhor me deu sobre a condição de mobilidade, a capacidade de mobilidade. Então, se nós formos pensar humanamente, o que é a mobilidade? É a capacidade de um indivíduo ou de um grupo de se deslocar, de se mover, de mudar-se rapidamente, de você sair de um lugar e movimentar-se para o outro. Paulo tinha uma marca com isso, porque ele é talvez o homem que mais viajou na Bíblia. Em suas missões, ele tinha um propósito. Ele ia de cidade em cidade, estabelecendo a igreja. Ele fixava ali residência temporária, ele levantava alguém, discipulava e o colocava à frente daquele trabalho e saía para uma nova empreitada. Fez com isso, não sabemos quantos, mas com certeza centenas de filhos apostólicos que ficaram em frente às igrejas, que faziam o trabalho e ministravam o evangelho. E essa capacidade de mobilidade de Paulo, de mudar-se rapidamente, de mudar-se de cidade, de estabelecer morada, de ali exercer o seu ofício, mesmo antes de mergulhar de vez no ministério, ainda construindo tendas, ainda não sendo pesado a ninguém, como ele próprio diz, não fui pesado a ninguém. Ele tinha uma capacidade de ser versátil. Isso, quando ele chega aqui no texto em Atos 27, que nós lemos, 21, perdão, ele está prestes a perder. Um profeta vem para ele e diz assim, quem é o dono desse cinto vai viver isso, prendendo seus pés, suas mãos, dando a ele uma direção, uma alusão de que ele seria preso. Aquela palavra viria a se cumprir. Ele tinha consciência dela. E ele sabia que estava indo para Jerusalém numa condição agora de perseguido. Mas Paulo, num destemor espiritual, ele fala: eu não vou ficar preso a isso, Por que vocês estão me persuadindo? Por que vocês querem constranger o meu coração? Querem que eu fique aqui abatido por aquilo que ainda há de vir? E eu vou continuar o meu chamado. Então eles veem que não conseguem convencer a Paulo. E nós muitas vezes pensamos na mobilidade apenas
nessa condição de movimentação. Paulo tinha consciência que a mobilidade apostólica ela não estava na movimentação, e sim na sua capacidade de manter-se na caminhada do centro da vontade de Deus. Qual é o lugar que Deus quer que você esteja? Será que a movimentação é sinônimo para mobilidade espiritual? Ser uma pessoa agitada, ser alguém que está sempre procurando algo, sempre tentando mudar, de ambiente. Será que é isso que faz com que nós sejamos, pessoas que detêm essa capacidade de mobilidade? Porque veja só, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17, fala algo muito interessante sobre a mobilidade de um homem espiritual. O Senhor disse para Josafá o seguinte, neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Que impressionante, né? Nós vemos aqui um exército se movendo junto com o seu rei, não para a guerra, mas para ficar parado. Que tipo de movimentação é essa? E aonde está aqui a condição de mover-se rapidamente? Paulo tinha espiritualmente essa capacidade. Josafá aqui mobilizou o seu exército e os colocou no campo de batalha. E todo esse trabalho para quê? Para ficar parado olhando para o inimigo. Só que o Senhor deu para ele uma palavra: essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Ficai parado e vede o livramento. E hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo envolva o teu coração, para que você entenda a mobilidade espiritual. Eu não tenho que me movimentar na carne, eu preciso me mover no Espírito Santo. E movendo-me no Espírito Santo, eu vou buscar sempre estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, caminhando conforme a vontade dele. Essa mobilidade me faz, às vezes, ficar parado, às vezes andar muito mais rápido do que o normal, como Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Com o quê? Com um alimento, com um pão, que realmente foi o pão da vida. E nós temos essa capacidade de movimentação espiritual. Agitar-se interiormente faz parte daquilo que é a caminhada de um homem de Deus. Agitar-se na sua carne faz parte daquilo que é do homem que não nasceu de novo. E nós não nascemos da carne, mas sim do Espírito. E em nome de Jesus, nós vamos falar de 3 pontos essenciais que a nossa mobilidade consiste. No que consiste essa mobilidade? Então, em primeiro lugar, destemor às guerras anunciadas. Como você ficaria, hein? Você já pensou? Se, como Paulo, você recebesse agora uma notícia, você vai ser preso? Você vai perder a sua maior capacidade, maior característica? Porque qual era uma das maiores características de Paulo? Essa mobilidade. Ele talvez foi o homem que mais viajou na Bíblia. A mobilidade dele era gigante. Quando você pega o mapa de missões, considerando a questão de deslocamento da época, na época o que existia? No máximo, os navios que eram movidos a vento, né? Como é que é? Mover-se e plantar igrejas em tantas cidades, povos, línguas diferentes. Essa era, de fato, uma das maiores marcas de Paulo. E ele recebeu o anúncio de que ele perderia essa capacidade. Por quê? Porque ele seria preso. E, óbvio, aprisionado, não poderia viajar. Mas Paulo tinha consciência do que ele tinha no Senhor. Qual é a sua maior capacidade? O que aconteceria contigo se você recebesse hoje o anúncio de que você iria perdê-la? Será que essa palavra, essa profecia, essa indicação, informação, tiraria de você a paz e a vontade de servir a Deus? Mas, Senhor, eu sou um artífice. O que eu vou fazer da minha vida se eu perder a minha capacidade de desenhar? Senhor,
eu sou uma pessoa versátil. O que eu vou fazer da minha vida se eu não puder articular, fazer, me mexer? Como é que eu vou ficar? Como eu vou sobreviver sem a minha maior marca? Paulo não tinha uma capacidade de mobilidade humana, ele tinha uma mobilidade espiritual. E o seu destemor fez com que ele enfrentasse aquela guerra anunciada sem ter medo. E nós precisamos enfrentar as guerras que ainda sejam anunciadas sem a preocupação, sem o medo de que nós não conseguiremos continuar exercendo o nosso ministério. Deus te deu capacidade de mobilidade. Paulo, preso, produziu todas as cartas, todas não, mas uma boa parte delas, para as igrejas que ele havia formado. Paulo, preso, ele faz discípulos, ele salva pessoas, ele entra em lugares que jamais ele entraria antes. E quando o anúncio da prisão vem, ele tem consciência. Bom, Deus me chamou para estar em Roma, e se esse é o caminho, eu vou enfrentá-lo e vou fazer essa última viagem. E não sabemos ao certo como são os fins dos dias, os últimos dias de Paulo, quanto tempo ele viveu e como foi que a sua vida foi entregue. Mas o que nós sabemos é que enquanto Paulo viveu, a vida dele serviu ao Senhor. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a sua mobilidade espiritual produziu algo que estamos aqui, 2000 anos depois, falando do seu ministério. Nossa capacidade de mobilidade vai muito além da minha movimentação, mas ela está no meu interior. Então hoje, se o diabo anunciar uma guerra, você segure no Senhor e creia que o teu chamado é muito maior do que a tua vida. Encha-se dessa palavra e agite-se interiormente, como João se agitou no ventre de Isabel quando chegou perto de Maria, porque havia nele o ímpeto do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, nós não podemos perder o foco na promessa. Então, para que essa capacidade se manifeste, o foco deve ser na promessa e não no caminho. Porque olhar para o caminho, sempre você vai se deparar com adversidades. Qual é a jornada? Que não vai ter adversidades, que não terá barreiras, obstáculos para que você não consiga prosseguir. Nós, se mantivermos o foco na promessa, não perderemos a capacidade de mobilidade. É só você olhar as referências bíblicas para isso. O que aconteceu com o povo ao sair do Egito? Eles tiraram o foco da promessa. Enquanto criam, o mar se abriu. Enquanto criam, Deus fez maravilhas. Mas, na hora que eles olharam para o que estava ao seu redor, que era um deserto, eles perdem a promessa e ficam por ali mesmo. E quantas vezes eu tiro o foco, tire o olho do deserto, tire a tua atenção do deserto, não fique prestando atenção no caminho, mas pense no objetivo de Deus para a tua vida. Pedro saiu do barco para encontrar com Jesus e ele andou sobre as águas, mas na hora que ele presta atenção no caminho pequeno que ele estava fazendo, um pequeno trecho cheio de ondas e cheio de tempestades, fez com que ele não chegasse até o Senhor. Mas se não for ao Senhor o alcançá-lo e estender a sua mão, talvez ele se afogasse. Porque perdeu o foco. O foco não estava mais na promessa. O foco não estava mais no alvo. E o apóstolo Paulo é brilhante nisso porque ele fala: eu prossigo para o alvo, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Então, vá deixando para trás. O caminho é só um caminho. Ele vai acabar. Ele vai passar. Ele vai ser renovado. Amanhã tem outro. E Deus abre caminhos para que os seus justos e os seus servos passem. Então, passe pela caminhada do Senhor. Hoje, levante-se para andar na direção do teu alvo. Você tem um objetivo profissional? Não olhe para o caminho, olhe para o alvo e vá na busca do que Deus tem para a tua vida. Você tem um objetivo pessoal e familiar? Em nome de Jesus, lute assiduamente para que a promessa se cumpra na tua vida. Você tem um objetivo ministerial? Creia, o Deus que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la. Amém? E em terceiro e último lugar, Paulo tinha consciência. Que consciência é essa? Para que nós tenhamos essa capacidade
e se manifeste, né, a mobilidade apostólica, eu tenho que ter consciência que eu não me movo na carne, mas sim no Espírito Santo de Deus. Paulo, preso por décadas, produziu o que muitos não produzirão a sua vida inteira. Paulo, preso por décadas, fez mais pelo Evangelho do que a maioria dos apóstolos, porque eles se restringiram em ficar em Jerusalém, mas ele atravessou as fronteiras e com as suas cartas nos alcança hoje. Então o Espírito Santo de Deus quer te dar hoje essa capacidade de você viver na verdadeira liberdade. Não é um cárcere humano que tira do homem espiritual a capacidade da liberdade. Não é à toa que ele escreve aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu e você não somos escravos. Somos frutos do sonho de Deus. Eu e você não estamos presos, mas sim livres. Livres para fazer a obra, para pregar o Evangelho, para sentir a presença do Espírito Santo, para clamar e ver Deus te usando poderosamente. Você é livre. Movimente-se espiritualmente. Movimente o mundo espiritual, clamando, orando, determinando, profetizando. E isso é maravilhoso, porque nós temos a condição de transportar montes sem mover uma palha, sem precisar levantar um dedo. Jesus fala assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, assim, desse tamanho aqui, pequenininho, você vai dizer para o monte: passa daqui para colar, e este passará. E hoje, em nome de Jesus, a tua movimentação não vai ser mais no braço da carne, mas a tua movimentação vai ser no Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Bom, como eu prometi, eu quero deixar aqui 3 reflexões para essa palavra. Você vai pensar no seguinte. Primeira reflexão: o quanto o medo e as desculpas são a verdadeira barreira para o meu avanço. Então pegue hoje, escreva aí no seu caderno, no seu iPad, anote, né? Quanto o medo é a verdadeira barreira para mim. E lembre-se do seguinte: o que de fato é o medo? O medo é apenas uma sensação de que algo ruim vai acontecer. E aquilo que eu tenho a sensação de que pode acontecer ainda não existe. É impressionante, né? Porque eu sofro por antecipação. É isso que o medo quer produzir, a tua desistência. E Jesus nos ensina que basta a cada dia o seu próprio mal. Por quê? Para que essa antecipação de sentimentos ruins, que é o medo, não tome conta da minha caminhada. Segunda reflexão: qual é o seu real esforço para mudar de posição? Jesus fala, né? Logo que ele fala que João é o maior entre os nascidos de mulher, ele diz: desde os dias de João até o dia de hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Qual é o seu real esforço? O que você tem feito para sair da posição que você está? O quanto você se prepara, se capacita? Você está aqui hoje, né? Que bênção, né? Às 7h30 da manhã já repartindo a palavra e sendo instruído. Então, essa posição é uma posição espiritual. Qual é a tua real disposição? O teu esforço para sair desse lugar? E a terceira reflexão: quanto você tem se agitado, se movimentado humanamente e não se posicionado espiritualmente? Reflita nisso. Quebre hoje, em nome de Jesus, todas as algemas com a prisão, com o aprisionamento, e deixe essa capacidade, a mobilidade espiritual entrar na tua vida. Deus te abençoe, te dê graça e que você possa ter essa palavra sempre no teu espírito, em nome de Jesus. Tchau, tchau.